Olá para vocês, está começando agora mais uma ação parlamentar e eu estou recebendo aqui no estúdio da TV Alego o deputado estadual Gustavo Seba, do partido PSDB. O deputado que está no seu terceiro mandato aqui na casa. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Monaísa, toda a equipe da TV Assembleia. É um prazer poder estar aqui mais uma vez. Deputado, nesse ano de 2023, o primeiro ano do seu terceiro mandato, o senhor apresentou cerca de 72 propostas, isso entre requerimentos e projetos de lei. O que o senhor pode destacar para a gente dentro desses projetos, que vale destacar 8 deles já foram sancionados e se tornaram lei? Olha, Monaísa, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho parlamentar e agora, pelo terceiro mandato, estar entre os deputados mais produtivos da casa. Até porque eu entendo que o nosso papel enquanto deputado é uma série de ações, de medidas, de defesa do povo goiano, de conquistas de benefícios, mas o principal papel, inclusive constitucional, é a legislatura, é legislar, né? É a formulação de leis que são de interesse dos goianos, é a melhora de leis, é a rejeição de propostas que não são, segundo os debates que temos aqui, adequadas ao povo goiano. Então esse é o nosso papel primordial. Então eu fico muito feliz de estar entre os parlamentares de maior produtividade. E não tem sido diferente nesse terceiro mandato, né? Além de apresentar um volume interessante de projetos, mas nós estamos falando de qualidade. Não adianta também a gente fazer projetos que não tenham relevância, né? E não que não seja importante, às vezes, mudar uma rua de nome, dar um nome para um órgão público, mas eu acho que tem uns projetos muito mais importantes para os goianos, no que tangem a saúde, a educação. Eu tenho projeto em todas as áreas. A gente pode destacar aí projetos desde defesa dos animais, de saúde, defesa da saúde pública e privada, na educação. Eu entendo, Monalisa, que as prioridades que eu tenho na minha casa, enquanto pai de família, que eu tenho no setor privado, enquanto empresário, não podem ser diferentes das minhas prioridades enquanto gestor, enquanto detentor de mandato público, né? Prioridade na casa de qualquer um de nós é o bem-estar da nossa família, né? Se um filho estiver doente, você não vai trabalhar, você não vai produzir. Não adianta um asfalto bom na porta da sua casa com um filho com problema de saúde, não adianta uma série de outras coisas. Então a saúde sempre é prioridade. Eu levo isso para o mandato. Então eu te afirmo com muita tranquilidade que pelo menos 70% dos meus projetos são para a área da saúde. E os demais são também de áreas fundamentais, desde a educação, esporte, infraestrutura. Então nós temos grandes projetos, mas eu destacaria com certeza os projetos de defesa de saúde, desde fornecimento de procedimentos que não são preconizados talvez pelo Sistema Único de Saúde, desde garantias de atendimento em tempo adequado para doenças em grupos específicos. Quando a gente fala, por exemplo, câncer de pacientes pediátricos, enfim, casos que são mais difíceis, já é difícil de lidar com a patologia, e a gente enfrenta a dificuldade do acesso ao diagnóstico, ao tratamento. Então a Casa de Leis tem que fazer projetos que garantam esses direitos, que são constitucionais, né, o direito da saúde. Então a gente tem tentado fazer leis que complementem, né, as leis federais, no sentido de dar garantias para a população de acesso a diagnóstico, de acesso a campanhas de prevenção. Nós temos inúmeras leis de campanha, inclusive nós estamos no mês do Dezembro Vermelho, que é uma lei de minha autoria, mais uma, em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, de AIDS, de sífilis, de herpes, de HPV. As luzes, inclusive, da casa, antes do Natal, foram acendidas as vermelhas, não só pelo Natal, mas por uma campanha que hoje é lei em Goiás, também por uma propositura minha. Então a gente tem que ter leis que promovam isso. A prevenção, sempre em primeiro lugar, depois o diagnóstico adequado para quem não consegue ter acesso a um diagnóstico e tratamento, né, para esses pacientes. Isso falando especificamente da saúde, mas como eu disse, temos várias outras áreas, mas é sempre o meu carro-chefe a saúde. Deputado, inclusive tem uma lei do senhor que foi sancionada que é o Júlio Verde, né? Fala um pouquinho também para a gente sobre o Júlio Verde, o que é, para explicar também para quem está nos assistindo. Olha, Manaís, eu gosto muito de trabalhar com prevenção e não poderia ser diferente enquanto médico, né? Estou parlamentar, mas a minha profissão é a medicina. E entendo também que o meu papel como parlamentar é defender a saúde como um todo, tanto pública quanto privada. E quando a gente fala de defesa de saúde, a prevenção é a melhor forma de você trabalhar com a população, se tratando em grupos grandes,
dando exemplo de uma cidade inteira ou do estado inteiro. Então, quando a gente trabalha com prevenção, nós estamos falando de melhora de qualidade de vida, nós estamos falando de melhora de gastos de despesas públicas, né? Quanto que nós não temos de gastos com patologias, com afastamento de trabalhadores que poderiam ser prevenidas, talvez até por uma orientação, né, de como ser prevenida essa patologia. Inclusive doenças simples, né? Às vezes até uma gripe, um resfriado pode ser prevenido ali com certeza. Com educação, né? Desde doenças simples que têm um impacto talvez no mercado de trabalho grande, tanto quanto doenças às vezes mais complexas. Por exemplo, câncer de colo de útero é um dos cânceres que tem o maior índice de curabilidade, de você poder tratar e curar esse paciente. Mas você tem que diagnosticar precocemente e eles podem ser evitados através da prevenção, né? Você consegue diagnosticar o risco antes do câncer e você evitar de ter um câncer. Então, se nós estamos falando que através de uma campanha que te orienta e você entende quando você precisa fazer um exame, você consegue evitar um câncer que você poderia ter tido e não teve, nós estamos falando de salvar vidas, estamos falando de economicidade para os gastos com a saúde pública, estamos falando de melhor qualidade de vida para a população. Então, a campanha Julho Verde, que você citou, é mais uma dessas campanhas de prevenção, né? Uma campanha que nós debatemos muito com a equipe de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Araújo Jorge. O hospital faz um trabalho fantástico para todo o estado de Goiás, inclusive para pacientes de outros estados. E existe um debate no sentido de conscientização em relação ao tabagismo, que não só pela questão pulmonar, por câncer de pulmão, como também já tivemos audiência pública esse ano em relação ao DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, mas ao câncer de orofaringe, base de língua, faringe, laringe, traqueia, que são cânceres também que a gente pode trabalhar com a prevenção e com diagnóstico precoce. Um câncer diagnosticado de forma precoce, a gente tem um índice de cura muito maior, uma melhor qualidade de vida, e que se às vezes a pessoa, e eu já vi muito, a pessoa fala, olha, eu vi na televisão falar que o pigarro matinal poderia ser um sintoma de alguma coisa, e quando eu fui investigar, eu realmente descobri que eu tinha uma patologia mais séria. Estou dando um exemplo, mas quantos casos isso não acontece, da pessoa achar que era uma coisa que não precisava ir no médico, mas por uma campanha que o alertou da importância de procurar um profissional médico, ele procurou e conseguiu diagnosticar precocemente ou até prevenir uma doença mais séria. Então, eu gosto muito de trabalhar com a prevenção. E tem uma frase muito clichê, mas prevenir é sempre melhor do que remediar. Mas é válida. Essa premissa é verdadeira. E a campanha Julho Verde é para prevenir câncer de boca, de base de língua, de orofaringe, de cabeça e pescoço, né, de tireoide. E, quando não possível prevenir, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado para dar qualidade para esses pacientes. Deputado, um outro projeto do senhor que eu gostaria de destacar aqui é em relação à acessibilidade a agências bancárias. O senhor também, esse projeto também se tornou lei há pouco tempo, o senhor pode falar um pouco dele para a gente? Sim, foi um projeto que surgiu, inclusive, aliás, como quase todos os projetos nossos do meu gabinete, a nossa equipe e a gente discute, nós não tiramos simplesmente de ideias nossas, né? A gente conversa com a população e sempre que eu vou em um veículo de comunicação deixo sempre aberto, as pessoas mandam dúvidas, sugestões, críticas e até proposituras, né? Inclusive podem deixar aqui, essa entrevista vai estar no nosso canal do YouTube também, então podem deixar aqui que a gente repassa para o deputado. Com certeza, e quem estiver nos acompanhando, vai lá nas nossas redes sociais, segue a gente lá, Gustavo Seba, no Instagram, no Facebook, manda a sua sugestão, manda a sua ideia de projeto de lei. Nós tivemos grandes ideias, vou te dar exemplo, às vezes, por exemplo, de mães de crianças que tinham autismo e me contaram situações que a gente fica, nós que somos pais, com o coração na mão. E a partir disso, o que a gente pode fazer para evitar essa situação? E a gente formulou leis nesse sentido. Então, essas propostas, como por exemplo a que você citou de acessibilidade para unidades bancárias, surgiram de pessoas que nos procuraram e falaram, olha, eu fui num banco X, eu não vou dar o nome, mas fui num banco e eu estava acompanhando de um parente meu que tem uma certa idade e o banco tinha uma escada lá e que ela não dava conta de subir. E falou, olha, o seu atendimento está com o gerente lá em cima. E ela não tinha condição de subir e não tinha um elevador. Poxa, o que custa então, né, ter um atendimento embaixo? Mas, infelizmente, a gente tem coisas que têm que ser garantidas em lei. Às vezes o bom senso não prevalece, infelizmente. Então, o que a gente fez? Nós trouxemos isso para a forma da lei. Ou a agência bancária tem uma unidade de acessibilidade, olha, tem um elevador.
para um idoso, para um paciente que tem uma deficiência física, para um paciente que tem uma dificuldade de locomoção. Ou se ele não tem, tudo bem, eu não vou interferir na gerência dele também enquanto setor privado, mas que ele estipule o atendimento no andar térreo, para que para esse cliente, ele não precise se passar num constrangimento como esse, de não ser atendido por uma limitação física. Deputado, agora, um dos benefícios que vocês podem ter enquanto parlamentares são as emendas, né? Então, o senhor já está no terceiro mandato, já tem direito a enviar emendas agora nessa legislatura, no primeiro ano da 20ª legislatura. Conta pra gente um pouco do que foi entregue já de benefícios para a população goiana. Olha, Monalisa, graças a Deus, nosso mandato, a gente tem levado o diálogo com os municípios para atender demandas específicas. Eu acho que esse é o papel do parlamentar. Porque o governo ele tem uma visão macro da situação do Estado. Ele vai ter o planejamento, quando ele manda a LOA para cá, quando ele faz o planejamento orçamentário dele para o ano seguinte, para a gente votar, quando chega agora esse planejamento para votar para 2024, ele fala, olha, na análise dos meus números eu vou investir X na saúde, X na educação, X na infraestrutura e é isso. Mas a gente tem as individualidades. Não dá para você chegar lá em Anhanguera, que é a menor cidade de Goiás, da qual eu tenho o prazer de ser representante, e entender que a demanda de lá vai ser diferente, por exemplo, da demanda de Goiânia, que é a maior cidade, com a maior PIB do estado. É lógico que vai ser diferente, não dá para a gente generalizar. E esse é o papel do parlamentar. Nós somos 41 parlamentares para representar os 7 milhões de goianos e as suas individualidades, sejam de grupos, sejam de municípios, sejam de entidades, sejam de setores, né? E as emendas vêm exatamente para complementar isso. Então, eu tenho a possibilidade, enquanto parlamentar, de chegar lá em Anhanguera e ver que tem um potencial turístico importante, que talvez precisa ser mais bem fomentado, a gente pode atender isso com uma emenda, ou que a demanda maior é da saúde, ou é da educação, ou é da infraestrutura, e a outra cidade não vai ser a mesma demanda, a infraestrutura está resolvida, tem uma demanda maior no social. Então, as nossas emendas têm sido de forma muito democrática, distribuída em todas as áreas. Esse ano a gente entregou vans para transporte de pacientes, para transporte de atletas, para transporte de crianças para educação. Nós entregamos ambulâncias para dar segurança para pacientes que têm que se deslocar do interior para unidades de referência, sejam na capital ou em outras unidades, outras cidades que têm um porte melhor em termos de cirurgia, de atendimento médico, dando segurança para pacientes e para profissionais que trabalham também. Eu sou médico, trabalhei de SAMU há muito tempo. Então, você numa ambulância nova, numa viatura nova, você tem uma segurança enquanto profissional também, não é só o paciente. Você dá segurança para esses profissionais que lá trabalham. Então nós entregamos UTI móvel, ambulâncias simples, veículos, reformas de creche, reforma de hospital, construção de obras novas, infraestrutura, praças, parques. Graças a Deus, nós temos uma extensa lista de áreas contempladas nas diferentes regiões de Goiás, mas sempre respeitando, como eu disse, a individualidade, né? Para fomentar as maiores potencialidades de cada cidade e tentar suprir as maiores dificuldades de cada um desses municípios. Foram milhões de reais que a gente conseguiu destinar, como tenho feito desde o começo do meu mandato, até antes das emendas impositivas. No meu primeiro mandato a gente não tinha essa ferramenta da emenda impositiva. E talvez tenha sido um dos mandatos que eu consegui levar mais recurso para o interior goiano, né, através de parceria com o governo, com a iniciativa privada. E a gente tem que buscar alternativas, a gente tem que ser criativo. Eu já vi muita gente falando, o deputado da oposição vai ter mais dificuldade. Eu tenho legalmente as minhas emendas parlamentares, mas a gente tem que buscar iniciativa privada. Não existe gestão sem parceria público-privada, né? Nós caminhamos para uma forma nova da política. Antigamente tinha aquela figura do prefeito que andava com um talão de cheque no bolso e mandava pagar, isso acabou, isso não existe. Hoje a gestão segue uma série de compliances, de questões de fiscalização, e o setor privado participa da gestão pública. E isso ajuda tanto bom para o setor privado quanto para o setor público. Então eu, enquanto deputado mesmo de oposição, a gente consegue investimentos importantes para as cidades através de parcerias com a iniciativa privada, incentivando o setor privado a investir, levar riqueza, levar investimentos, gerar emprego. Eu acho que não tem melhor maneira de você ajudar uma cidade, um grupo, uma comunidade que não seja de gerar emprego, riqueza. E eu fiz isso também bastante em parceria com a iniciativa privada. Então acho que a gente tem conseguido cumprir esse papel
de ajudar os municípios não só na formulação de leis e projetos, mas levar investimentos através de emendas, de convênios, de parcerias também com a iniciativa privada. Deputado, o senhor citou, né, o senhor está há 2 mandatos na oposição. Como tem sido esse trabalho da oposição aqui na casa, na 20ª legislatura? E eu também já quero emendar outra pergunta, se o senhor viu diferença de ser oposição na 19ª legislatura e agora na 20ª? Olha, Anaísa, a diferença é que, na verdade, tem um ditado que o pessoal até brinca aqui e fala, olha, aqui a maioria manda, a minoria geme. Mas, em termos, tirando a brincadeira, a democracia é exatamente a vontade da maioria. E o governo, via de regra, tende a ter a maioria. E nós entendemos isso por ser uma prática corriqueira da política, do poder do governo. O governo tem benesses para oferecer. O deputado da base, ele indica um cargo importante, uma superintendência, ele tem retorno político, ele vai conseguir indicar uma obra, um investimento para uma cidade, e isso vai trazer capital político para ele. Mas a minha forma de fazer política é uma forma ideológica, eu defendo o que está correto. Eu não preciso que o governo me dê um cargo, que o governo me dê uma obra, para eu votar um projeto que é bom para o Estado. Isso não entra na minha cabeça que eu preciso ganhar algum benefício para votar algo que é minha obrigação. Então, o meu papel enquanto deputado, desde que eu estou na oposição desses 2 mandatos, Mona Lisa, eu jamais votei contrário a um projeto bom para o Estado. Jamais. Se o projeto for bom, eu voto favorável. Não preciso ganhar cargo nem benesses de poder para isso. Agora, se o projeto é ruim para a população, eu também não vou ter nada que vai me calar, de me criticar, de trazer para a imprensa, de mostrar para a população, porque é isso que eles esperam de mim. As pessoas que votaram em mim, votaram para que eu os representasse. Nós não temos como os 7 milhões de goianos votarem aqui nos projetos de lei. Se tivesse, nem precisava dos deputados. Então, qual é o papel do deputado? Falar por cada um dos telespectadores que nos assistem, para cada um dos goianos. Então, não adianta os goianos terem uma expectativa que eu vote, por exemplo, contra a taxa do agro, como eu votei, e eu, de repente, não, mas o governador está me dando algum benefício, eu vou votar favorável. Isso não é meu papel enquanto deputado. Então, estou na oposição e, se preciso, ficarei enquanto tiver mandato na oposição. Agora, o que for correto eu vou votar, o que for errado eu vou ser contra. Como é que a gente vota para sangrar o setor que mais produz no estado de Goiás, como o agronegócio, que é a mola propulsora da nossa economia, segundo palavras do próprio governo? E aí o governo manda um projeto que sangra talvez o setor que mais contribui para o nosso crescimento, que mais segurou a nossa economia durante o momento mais crítico de toda a humanidade, não foi diferente em Goiás, da pandemia, foi o agronegócio, que não parou em nenhum momento. E aí a gente tomou medidas aqui na casa que prejudicou muito o setor. Eu fui contrário. Agora, repito, a democracia prevalece. O projeto foi aprovado porque o governo tem a maioria dos votos. Mas enquanto oposição, nós temos que também trazer, analisa, que a casa tem vez, tem voz. O presidente Bruno tem sido muito correto, como o ex-presidente Lissauer também foi, enquanto eu fui oposição também na legislatura do Lissauer, mas no sentido de dar voz, de dar a oportunidade. O parlamento é o lugar de parlar, de falar, de debater. O que a gente não pode aceitar, e dentro da democracia a gente pode perder uma votação. Perdemos a votação da taxa do agro. Acho que quem perdeu foi os goianos, que hoje pagam um preço mais caro, pagam uma carne mais cara, vão pagar um produto do agronegócio mais caro, um feijão, um derivado do milho, um óleo de soja, por exemplo, que todos usam na cozinha, por causa dessa votação. Mas nós tivemos o direito de debater, de discutir, de mostrar para a sociedade que estava errado, de questionar, de apresentar voto em separado, de apresentar emendar em plenário. Isso que é importante. Constitucionalmente, os direitos da oposição têm que ser preservados e têm sido. Então a gente tem que reconhecer o trabalho que o presidente Bruno tem feito, o ex-presidente Lissauer também fez, mas agora em especial com o presidente Bruno, de dar essa garantia é fundamental. Né? Isso é a democracia. Né? Você não precisa concordar com tudo que lhe falam, mas você tem que respeitar, né, a opinião de todos e dali a gente tirar a vontade da maioria. Essa discussão do agro foi uma das mais difíceis que você enfrentou aqui? Ou teve alguma outra que foi mais difícil ainda debater e lutar e depois ver o projeto sendo aprovado? Olha, sem sombra de dúvidas, Mona Lisa, a votação do agro, o debate não, porque é muito claro para mim, acredito para todos que nos assistiram, e eu não entendo que entra na cabeça de ninguém
de nenhum goiano que aumentar imposto seja o caminho para nada. Como aumentamos agora recentemente do ICMS modal, de 17% para 19%. Eu não vejo nenhum tipo de benefício em você inchar cada vez mais a máquina pública com recursos do setor que produz, para você depois tentar devolver isso em serviços que não são devolvidos. Então, o que é o problema da taxa do agro? É você sangrar o setor que mais produz, que gera uma grande e importante fatia de emprego, de renda, de arrecadação para os municípios, para o Estado, e você sangra esse setor reduzindo a capacidade de investimento, reduzindo, né, novos produtores, reduzindo números, achando que isso vai encher a máquina a mais de dinheiro, para depois você devolver para esse produtor um serviço que não vai chegar. Então, uma lógica muito antiquada. Então, eu sou radicalmente contra, né, essas criações de novos impostos, a não ser que você tenha uma justificativa muito plausível, que eu nunca vi nenhuma. Então, eu acho que a discussão não foi difícil, Mona Lisa, da taxa do agro. Era muito nítido para nós, que era uma facada nas costas do setor por parte do governador, que se dizia, inclusive, um parceiro do agronegócio. Mas se mostrou na prática que não é. Mas o difícil foi ver essa aprovação. Aí eu concordo que no meu terceiro mandato, dos meus 9 anos como parlamentar, foi o momento mais difícil que eu passei nessa casa. Foi o momento de maior dificuldade. Foi o momento que a gente falou, olha, nós vamos pagar um preço caro, por isso que a casa está convalidando. E que eu não quero fazer parte, mas porque eu votei contrário, mas querendo ou não, foi aprovado por essa casa. Nós fizemos 1 ano da aprovação da taxa do agro e a gente vê que assim, o setor resiste, vai continuar, nunca tivemos dúvida disso, mas a gente vê hoje uma resistência dos maiores, dos médios e grandes produtores. A gente viu uma redução do número de novos pequenos produtores e de produtores que desistiram, que fecharam, que tiveram que abandonar pequenas produções e que são um grande volume. Os grandes produtores, em número, são menos pessoas. Os pequenos produtores, em número, são muito maiores. E foram os maiores prejudicados. Os grandes também foram, mas os grandes sobrevivem. Então talvez tenha sido, sim, o momento mais difícil que eu passei nessa casa foi ver o agronegócio sangrar com uma medida extremamente prejudicial, tomada por um governo que, há 1 mês antes da eleição, dizia que jamais faria isso, inclusive nominado, olha, eu não crio nada que possa taxar o agronegócio, palavras do governador Ronaldo Caiado, e depois ele assim o fez e essa casa convalidou. Foi sim um momento de maior dificuldade para nós. Deputado, o senhor preside a Comissão de Saúde aqui da Assembleia. Faz um balanço para a gente também, como foi mais 1 ano presidindo a Comissão de Saúde aqui? Olha, Manaus, eu tenho muito orgulho do nosso trabalho frente à Comissão de Saúde, até porque é uma das comissões mais produtivas da casa. Evidentemente que nós temos a CCJ, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que obrigatoriamente tem o maior volume, porque todos os projetos obrigatoriamente passam por ela, e as comissões temáticas que vão os projetos direcionados. Mas eu tenho certeza também que a saúde é recordista em projetos, por ser a prioridade, como eu disse, para mim, enquanto parlamentar médico, mas para todos os parlamentares, eu tenho certeza, nós temos um grande volume de projetos que são debatidos, aceitados, acatados ou negados ou modificados na Comissão de Saúde. E nós tivemos a preocupação, Mona Lisa, de entender que a saúde como prioridade que é, a gente não poderia deixar projetos ficarem acumulados. A gente tem projetos aqui na casa e a gente sabe que faz parte da burocracia, que tem um trânsito maior até virarem leis ou serem até rejeitados. Mas nós entendemos que tudo aquilo que chega na Comissão de Saúde tem que ser tratado como prioridade que é a saúde. Então a gente nunca deixou acumular projetos. Se fosse preciso fazer 1, 2, 3 sessões por semana, a comissão fez, a ponto da gente fazer reunião para votar um projeto, né? E não deixar acumular 20, 30 projetos. Você podia muito bem fazer, olha, deixa juntar aí 20, 30 projetos em 1, 2 meses para depois fazer uma reunião. Nós não fazemos isso na Comissão de Saúde. Se precisar reunir para votar um projeto, a gente reúne e vota um projeto por entender que é prioridade. E não só a votação. O que a comissão faz? A comissão, mas ela tem o papel de diagnosticar os gargalos da saúde pública e privada do Estado. Seja por parte do Estado, do governo do Estado, seja por parte dos municípios do interior. Então, por exemplo, chega para a gente na comissão denúncias de problema na saúde lá no interior goiano. A comissão vai averiguar, vai ver o que está acontecendo, ver de quem é a responsabilidade. E assim como na medicina, nós vamos diagnosticar o problema. Olha, diagnosticamos que está tendo um problema de um déficit de atenção primária
na cidade tal, e a cidade está concentrando esse atendimento que, se fosse feito primário lá, não precisava na capital, sobrecarregando as unidades secundárias e terciárias do estado. Então nós precisamos descentralizar a saúde. Sempre foi o grande desafio, descentralizar a saúde em Goiás. Mas isso sendo diagnosticado, o que a comissão tem que fazer? Apresentar relatórios e propor tratamento, como na medicina, propor alternativas. Então a gente vai lá, chega uma denúncia do CRER, por exemplo, como nós tivemos, e a comissão foi lá averiguar. Denúncia de que a qualidade do atendimento piorou, que foram demitidos inúmeros profissionais que tinham muito tempo de casa, com grande experiência, com grande know-how, né, na reabilitação e recapacitação de pacientes, e foram desligados do CRER. A gente foi lá ver o que estava acontecendo. E a partir do momento que você diagnostica, procede, não procede, procede parcialmente ou não, a gente propõe alternativas. Olha, então o CRER precisa aumentar o número de contratados. Se o CRER relata, olha, mas nós estamos cumprindo o contrato de gestão, então nós vamos levar para a Secretaria de Saúde. O contrato de gestão está errado, não está conseguindo suprir a necessidade. Goiás hoje tem a maior fila de cirurgias eletivas do Brasil, infelizmente. Significa que aqui a pessoa, para operar uma vesícula, fazer uma colecistectomia, fazer uma cirurgia de uma esterectomia, qualquer tipo de cirurgia eletiva, hoje a maior fila, a maior demora do país é aqui em Goiás. E a gente diagnosticou isso na comissão. Agora, o que a comissão pode fazer? Nós levamos para o secretário. Secretário, vamos fazer um convênio para que emendas parlamentares possam ser usadas para custear cirurgias eletivas. A gente está estendendo a mão. Olha, quem tem que resolver esse problema constitucionalmente seria o governo do Estado. Mas a Assembleia traz uma alternativa em nome da comissão para poder usar as emendas para ajudar e para formular leis que ajudem. Então, esse foi o papel da comissão. Fizemos audiência pública em relação à prevenção da doença pulmonar obstrutiva crônica, em relação a acidente vascular cerebral, paralisia cerebral. Tivemos audiências importantes, tivemos vistorias técnicas, tivemos debates importantes contra a privatização, por exemplo, do IPASGO. A gente vistoriou unidades, fez debates, fez audiências, formulou leis e propôs alternativas para cuidar da saúde pública e privada de Goiás. Esse é o nosso papel. Deputado, muito obrigada por essa entrevista. São muitos pontos, né? O trabalho do parlamentar é realmente um trabalho muito amplo e é sempre bom a gente destacar aqui na Assembleia que é muito mais do que as sessões plenárias, né? Muitas pessoas de casa assistem às sessões e acreditam que os deputados trabalham ali só terça, quarta e quinta durante a sessão, e não, é um trabalho bem extenso e um trabalho muito importante para a população. É o deputado que está ali realmente do lado da população ouvindo. Então, muito obrigada por essa entrevista e por esclarecer todos esses pontos aqui para os nossos telespectadores. Olha, Manaus, eu que agradeço, e com certeza o trabalho parlamentar, ele é o trabalho de representar as pessoas. E isso envolve muito mais do que a formulação e os debates aqui dentro da casa, né, mas realmente, verdadeiramente, a gente defender os interesses de cada um. Isso envolve visitar os lugares. Como é que eu vou representar uma comunidade se eu não conhecer a realidade dela? Então você tem que estar presente nas comunidades, você tem que ver os gargalos, você tem que diagnosticar os problemas, oferecer alternativas, propor tratamentos. Isso envolve muito mais do que a atividade que é vista talvez até aqui pela televisão, pela TV Alego aqui, nas sessões plenárias. Então, é um trabalho que eu tenho muito orgulho de fazer, é um trabalho que profissionalmente, eu sempre falo e repito, é muito semelhante ao meu trabalho da minha formação médica, é cuidar das pessoas. A nossa missão enquanto deputado é salvar vidas, é cuidar das pessoas, quando não possível salvar vidas, quando na medicina também não sempre é possível, amenizar o sofrimento das pessoas. É isso que os deputados têm que fazer e é isso que a gente tem tentado fazer. Muito obrigado, estou sempre à disposição. O Ação Parlamentar de hoje fica por aqui, mas eu convido todos vocês a continuar acompanhando a programação da TV Alego.